Olá, gente. Uma boa noite. Hoje nós temos aqui uma live, né? Iniciando a nossa comunhão reparadora. Hoje nós temos uma live aí importante que nós vou conversar com um grande amigo, um irmão na fé aí, que é o Rodrigo Nochan. E daqui a pouco ele já está entrando e nós temos nós temos assuntos importantes a abordar. Muitos assuntos importantes nós temos a abordar aí. Tá? Então, a gente só estou esperando ele me chamar para que a gente possa iniciar aí, tá? Deixa eu ver aí. Vamos lá, isso aí. Vamos lá, tá aqui o Rodrigo. Acho que tem que pedir para participar aqui. Vamos lá. Deixa eu dar o ok aqui. Isso. Vamos lá. Vai começar aqui. Já dei o ok aí pro Rodrigo. Aí, Rodrigo. Tô aqui. Tu tá numa caverna? Não, agora vai clarear aqui, só um pouquinho. Tava na minha cela. Vamos lá. Então, só quero, Rodrigo, primeiramente, boa noite para ti, boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero lembrar que nós estamos numa live aqui da Comunhão Reparadora. A Comunhão Reparadora, que é o que nós iniciamos neste mês de junho. O primeiro sábado foi dia 4 de junho, e nós já iniciamos aí a nossa preparação para o dia 2 de julho. Depois, essa praticamente é a primeira live que nós estamos iniciando, né, para essa segunda etapa agora. E então nós estamos aqui, o nosso intuito, Rodrigo, na realidade, é uma formação. Nós temos aqui uma formação apropriada, né? Nós temos hoje a possibilidade de darmos um passo na nossa devoção, na nossa salvação, através de fazendo as 5 comunhões reparadoras, né? Que é o pedido lá em Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que Nossa Senhora, embora a gente vá falar sobre isso, né? Nós vamos tocar nesse assunto, Rodrigo, porque não é só fazer a comunhão reparadora e me jogar nas cordas, né? Então, estou aqui, tá aí com o diácono Rodrigo, no qual eu digo aqui com muita satisfação, com muito carinho, que o Rodrigo é meu amigo de muito tempo, né? Amigo de muito tempo, meu padrinho de casamento. Eu também fui padrinho dele de casamento e padrinho de ordenação diaconal também. Puxa, que satisfação! Então, só um pouco retomando aqui, Rodrigo, para as pessoas, para a gente se situar, quando nós iniciamos aqui essa nossa devoção dos 5 primeiros sábados, né, nós iniciamos e nós estamos aqui um grupo e preparando esse grupo e motivando. Claro que cada um sabe da sua vida, mas a nossa ideia aqui é motivar as pessoas a realizarem essa preparação, né? Então, Nossa Senhora lá em Fátima, né, aparece, na realidade, não é em Fátima, é onde estava a irmã Lúcia, depois das aparições de Fátima, 1925, Nossa Senhora aparece e diz o seguinte: o meu coração cercado de espinhos, em que os homens ingratos em todos os momentos me ferem com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos me consolas. Todos aqueles que durante 5 meses ao primeiro sábado, né,
se confessarem, comungarem e rezarem um terço e fizerem ainda 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário com o fim de me desagravar, né? Que é o desagravar que eu lancei, eu pesquisei, eu nem sei se existe essa palavra. O desagravar Isso, claro. que é o desofender, né? O desagravar, Reparar, né? desofender. Reparar. Aqueles que, com a intenção de desagravar, de desofender as ofensas que Nossa Senhora recebe, eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação. Então, vejamos, Nossa Senhora está prometendo graças necessárias para a nossa salvação, para todos aqueles que fizerem algo simples, que é a devoção dos 5 primeiros sábados. É isso aí, Rodrigo. Então, te dou boa noite. Faço aí peço que tu faça as tuas considerações iniciais, que nós temos muitas coisas a partilhar aí. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, tenho alguns temas para te propor, e que a gente comece. Peço que tu te apresente e depois faça uma pequena oração para a gente iniciar bem essa nossa live aqui, Rodrigo. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou o diácono Rodrigo Nochang, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, atuando agora na Paróquia São Martinho já. Bom, na minha participação lá na comunidade já há 34 anos, quase completando 34 anos lá ali na São Martinho. Sou membro consagrado da Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização, que é uma associação privada de fiéis, né? Fundada pelo nosso pai Ladislau, nosso padre Ladislau Monar. Sou casado, já completando... Agora em julho eu completo, dia 28 de julho eu completo 24 anos de namoro, Marcelo. E mês que vem também, e 22 anos de casado, graças a Deus, né? Eles têm 2 filhos, o Pedrinho e Thiago, que agora está fazendo o caminho vocacional no Shalom, em Fortaleza. E tem o Luquinhas, que nós tivemos a graça de Deus de adotar como filhinho, agora em 2018, com 6 mesinhos de idade. Agora em setembro, já completa 5 anos. E vamos em frente, né? Fui ordenado dia 8 de dezembro de 2017. Já vai para 5 anos, Marcelo. 5 anos. Como é que pode? A velocidade que passam 5 anos, não. É tempo, né? E com muita alegria já, então, vivendo essa dupla sacramentalidade, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem no grau do diaconal. Bem, com muita alegria aceitei esse convite do Marcelo, né, que ele mesmo falou que nós já desenvolvemos essa amizade há décadas já, pelo menos mais de 20 anos, né, mais de 20 anos. E nesse trabalho fantástico, muito importante, muito meritório e necessário até. Eu diria até que não é nem mérito, Marcelo, porque, digamos, isso aí é um atendimento assim, a um pedido, né, digamos, uma proposta, um oferecimento que a própria Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, fez dentro no prolongamento da sua aparição em Fátima, né, dentro daquele espírito de Fátima, em que ela apresentava, né, realmente a gravidade da situação do mundo nesses últimos séculos, e diz para nós, pede para nós que justamente a gente se realmente se decida, se determine a ter uma vida católica mais consciente, mais verdadeira, mais efetiva. E ela nos dá esse oferecimento, essa graça, né? Ela obtém de Jesus essa graça, esse deferimento de Jesus de fazer essa promessa para nós, né? E aí disse, aqueles que realmente se confessarem e assistirem à missa e comungarem nos 5 primeiros sábados. O sábado
é o dia em que nós, vamos dizer assim, estamos ao redor de Nossa Senhora de uma forma mais especial, é um dia consagrado a ela, né, o sábado de Nossa Senhora, a igreja sempre. Então, nesses 5 primeiros sábados, confessar, comungar, enfim, nessa intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria, ela promete, né, a penitência final, o arrependimento final, a conversão, né, interceder de modo especialíssimo por essa pessoa, né, para que essa pessoa obtenha realmente de Deus a graça da conversão e do arrependimento e, por consequência, a salvação eterna, né, a salvação. Né. É Deus sempre se voltando a nós e, na verdade, assim, ó, e aí eu já poderia começar a falar, não sei se tu queres que eu comece a falar alguma coisa já, Marcelo, tu que sabe, aí eu gostaria de emendar uma situação. Não, tu pode começar, só peço para tu fazer uma pequena oração aqui, só uma pequena oração para a gente iniciar e dar a tua bênção a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e aí a gente já pode iniciar. Vamos rezar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, na presença do Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa graça de nós estarmos agora, Senhor, nessa noite de sexta-feira, separando esse tempo, esses minutos, para buscarmos realmente a Tua face, buscarmos força uns aos outros pela nossa fé, pela Tua palavra, compartilhando essa palavra de Deus e nos mostrando, fazendo essa inclinação, Senhor, esse movimento em direção a essa promessa da nossa Mãe Santíssima, nesse empenho pela nossa salvação. Não queremos, Senhor, ser indiferentes, ser frios, ser indiferentes aos apelos do céu, aos apelos de Jesus, aos apelos da Santíssima Mãe, que se interessa pela nossa salvação. Nós queremos corresponder. Corresponder, e isso já é uma graça. Muito obrigado, Senhor. Porque sem a Tua graça, nós sequer teríamos a iniciativa pessoal de buscar um aprofundamento, uma graça, buscar realmente fazer esse esforço de correspondência ao Teu amor. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora não faremos nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Cristo. Amém. Amém. Bem, acho que uma coisa que é importante nós desde o início ressaltarmos, né, e o Marcelo colocava no início ali, que... Está me ouvindo bem, Marcelo? Estou te ouvindo muito bem. Uma coisa que nós colocávamos desde o início, que tu colocavas, né, que justamente essa comunhão, esse trabalho que tu está tomando à frente é justamente para incentivar as pessoas a realizar esses 5 sábados, corresponder a esse convite de Nossa Senhora e realizar os 5 sábados de reparação. Né? Mas, desde o início, é importante nós termos presente o seguinte, essas promessas de Nossa Senhora, por exemplo, essa dos 5 sábados, a promessa das 9 sextas, a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus, das 9 primeiras sextas-feiras do mês, né? A questão do escapulário, aquele que morrer revestido do escapulário terá minha especialíssima proteção nessa vida e na hora da morte, não padecerá do fogo eterno, mas terá minha especialíssima proteção, terá salvação. Enfim, todas essas, a própria oração, a récita do Santo Rosário, quando nós vemos também na própria Sagrada Escritura, né, aquela palavra de Jesus
antes da sua ascensão, dizendo que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? Em Romanos também São Paulo fala: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque é crendo de coração que se obtém a justiça, e confessando com a boca que se obtém a salvação. Bem, todas essas promessas, como nós devemos entender isso tudo, né? Bom, então se eu usar o escapulário, eu estou salvo. Se eu fizer as 5 primeiras sextas-feiras ali direitinho, bonitinho, do jeito que Nossa Senhora falou, eu estou garantido, eu estou no céu já. Se eu realizar as 9 primeiras sextas-feiras, a grande promessa é essa que Jesus prometeu, que eu vou ser salvo. Né? É verdade, tudo isso é verdade. Não é verdade. E é de fato verdade. Mas nós precisamos entender que não é mágica, né? Não é mágica. Né? É a própria o uso da medalha milagrosa, aquela de Nossa Senhora de Santa Catarina Labouré, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, e recorremos a vós, que nós e o povo, pelos inúmeros milagres e sinais e graças que recebeu através da devoção a Nossa Senhora, através dessa medalha, acabaram até, inclusive, chamando popularmente a medalha de medalha milagrosa, né? E não é mentira, é verdade. Não devemos negar de forma alguma isso. Mas não é mágica. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa santíssima religião católica, em que consiste a nossa religião? Né? Ela consiste num relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Uhum. O próprio Jesus, ele disse, né, uma vez falando, né, os adoradores que o Pai procura são aqueles... O Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, de modo algum, nós podemos... E muitas vezes nós somos até... Os católicos são, às vezes, até prezados pelos próprios irmãos evangélicos protestantes em razão disso, né? Porque, então tu acha que se tu usar ali o escapulário do pescoço, tu vai ser salvo? Na Bíblia, onde é que diz que na Bíblia que quem usar o escapulário do pescoço vai ser salvo? Isso aí é uma superstição. Isso é algo... Isso não é cristão, né? Bom, de fato, se nós utilizarmos o escapulário, se nós tivermos essa visão do escapulário, muita facilidade nós podemos, se não tivermos essa consciência de que a nossa fé católica consiste num verdadeiro relacionamento com Deus, nós poderíamos facilmente cair, transformar a nossa fé, a nossa santa religião, realmente em superstições. Não há dúvida. Não há dúvida alguma. Sim, claro. Não há dúvida alguma, nós precisamos disso. E aí a gente pensa assim, qual era a bronca de Jesus com os fariseus? Né? A gente se lembra disso, né? Qual é a bronca de Jesus com os fariseus? Que eram pessoas que viviam uma casta, um grupo, né? Uma comunidade que vivia de forma rigorosa, de uma forma perfeita, toda a lei, né? Toda a religião judaica, em tudo que ela tinha de essencial, mas também em tudo que ela tinha, em todos os pormenores. E ela vivia isso, né, de uma forma muito perfeita. E, no entanto, Jesus, não é que Jesus condenasse, vamos dizer assim, a prática como tal, mas Jesus ele quis colocar isso para eles. Ele chamava eles de serpentes, de raça de víboras. Por quê? Porque ele dizia, né, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Então, ou seja, os fariseus faziam com que a sua vida, o seu esforço, consistisse numa observância dos ritos religiosos de uma forma muito caprichosa, muito perfeita, muito austera, levava muito a sério a prática da ritualidade. Mas o que em si não era uma coisa ruim. Mas o que lhes faltava? Lhes faltava, de fato, né,
um coração voltado para Deus, realmente encontrar por trás de todo aquele culto que era prestado, realmente um movimento de aproximação, de união das suas almas com Deus. Né? Gratidão, amor, desejo interior realmente de agradar a Deus, né? Se afastar daquilo que sabiam que de fato não correspondia à vontade de Deus, tudo isso. Então, em resumo, aqueles que agora estão aqui nesse empenho de realizar esses cinco primeiros sábados, né, que é um propósito muito bom, né? Aliás, eu acho até que é necessário, porque se Nossa Senhora vem do céu, nos anuncia uma promessa dessas, é um carinho, um amor, aquilo que é movido pelo amor e de Nossa Senhora por nós como nossa mãe, uma preocupação com a nossa salvação. Vejam, Nossa Senhora, se ela nos convida, ela nos conduz como uma mãe, como uma pedagoga, porque ela pensa assim, vamos pensar, ela pensa assim, bom, se eu conseguir, olha só o que é a esperteza da mãe, se eu conseguir conduzir esses meus filhos para que eles se empenhem seriamente em realizar por 5 meses seguidos, fazer esse propósito de fazer uma confissão, né, bem feita, de comparecerem à igreja, né, buscarem um sacerdote para se confessar, assistirem à missa com devoção, receberem a Sagrada Comunhão em estado de graça, o quanto eu não poderei, essa proximidade deles de mim vai propiciar com que eu possa realizar muitas coisas e interceder de uma forma muito por eles. E aí nisso que vai consistir a salvação deles, estar próximas de mim. O próprio Jesus, quando promete lá as 9 primeiras sextas-feiras, né? As 9 primeiras vezes de 9 meses consecutivos, a mesma coisa. Aquele que é capaz e que foi perseverante para realizar essa obra, né? De estar próximo de Deus, de realmente se comprometer. O próprio uso do escapulário, né? Aquele que recebe com amor, com devoção, com carinho, com confiança. E não simplesmente como uma cordinha que está no pescoço, mas realmente o acolhe como um sinal de devoção da mãe. Toda vez que ele vai tomar banho e toca ali no escapulário, ele se recorda da mãe. Ele diz, mãe, obrigado. Então, é nisso que consiste a força e a efetividade dessa prática. Né? Porque se for como os fariseus, aqueles que Jesus criticavam, eles iriam realizar os 5 sábados assim, melhor do que qualquer um de nós. De forma rigorosa, bem arrumadinho, bem direitinho, bem certinho, tudo bonitinho. E, no entanto, Jesus ia olhar para eles dizendo assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês... É possível, o que eu quero dizer é que é possível nós realizarmos os 5 sábados, mas o nosso coração não se aproximar de Deus. Nós temos essa capacidade. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de cumprirmos esses 5 primeiros sábados, mas, no entanto, se nós não tivermos essa consciência que, de fato, isso é para que nós nos aproximemos de Deus e vivamos uma vida cristã de verdade, nós podemos realizar os 5 sábados, podemos realizar 10 sábados, 15 sábados. E se a gente não se conscientizar disso, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida vai continuar igual. É verdade, Rodrigo. Sabe que eu estava me recordando aqui algo que eu já tinha repetido nas outras lives aqui, e foi algo que me impressionou muito, porque eu estava vendo sobre o Padre Pio. A gente está sempre lendo alguma coisa ou outra, né? E Padre Pio, como eu disse, eu já falei aqui para o pessoal do nosso grupo, e eu vou repetir, porque a mim me impressionou muito, porque como eu li muito São Francisco Sales e São Afonso Maria de Ligório, eles dão a prioridade para a salvação da alma. Eles dão a prioridade para a salvação da alma. Nada é mais importante na nossa vida, embora eles digam, né, que existam muitas coisas importantes,
né? Nós temos a família, nós temos que trabalhar, enfim, nós temos que... Muitas coisas, mas nada é mais importante do que a nossa salvação. E eu estava lendo, eu estava vendo o Padre Pio e um dia o Padre Pio já era famoso, as pessoas já conheciam o Padre Pio, e ele andando, e tinha um jovem se aproximou dele e disse: eu não vou conseguir falar com o Padre Pio. Puxa, eu não vou conseguir falar com ele. E ele chegou bem pertinho do Padre Pio e disse: Padre Pio, só me dá uma palavra. Né? E aí eu lendo aquilo ali, pensando, o que será que o Padre Pio vai dizer, né? E o Padre Pio parou, olhou para ele e só disse uma coisa: salva a tua alma. Salva a tua alma. Salva a tua alma. Então, o que nós temos que nós temos que fazer e nós temos que trabalhar, nós temos que criar em nós a comunhão, esses 5 sábados reparadores, assim como outras devoções, elas é o início para criar em nós o desejo de querer salvar as nossas almas. Não, a partir de hoje eu tenho o desejo de salvar a nossa alma. Por quê? A Nossa Senhora disse, a palavra de Deus disse, os santos disseram, e eu preciso salvar minha alma. Nós precisamos, porque existe hoje uma realidade que a humanidade como total, e eu me incomodo, inclusive com pessoas próximas a mim, porque o perigo está muito... Não é querer fazer alarde e não é querer fazer um sensacionalismo, mas que existe uma possibilidade real da gente ir para o inferno. Existe, Rodrigo. Claro que sim. Existe a possibilidade real. E essa possibilidade, por mais que ela seja... Isso a gente não pode dizer. Mas vamos imaginar que seja uma possibilidade mínima. Mas se existe essa possibilidade, eu tenho a possibilidade de viver eternamente no inferno. Rodrigo, tu que me ensinou isso certa vez, que vão passar os séculos, o firmamento vai mudar, o mundo vai terminar, o sol vai terminar daqui a milhões de anos, daqui a não sei quanto tempo, o sol vai terminar, as coisas vão acontecer, passarão milhões, bilhões de séculos. E quem se condenar vai estar no inferno. Agora, quem se salvar estará bem-aventurado no céu. Então, vejamos que o que nós temos que dar aos nossos corações hoje, que nós temos que criar um grupo. Por isso, algumas pessoas diziam: mas Raga, ô Marcelo, eu perdi, não consegui fazer a comunhão no primeiro sábado. Não faz mal, começa agora de novo. Começa de novo. Né? Vamos fazer... Então, nós temos que criar, na realidade, que toda esta obra de devoção que nós estamos fazendo, que sejam para criar em nós um desejo de salvar a nossa alma. É isso aí, ó, como as pessoas estão escrevendo aí, o Alexandre Mussói, obrigado, o Cristiano, o Daniel, a Besta, isso, ó, vamos nos salvar, nada é mais importante. É isso que eu quero dizer, Rodrigo. Nada é mais importante para a nossa vida do que salvar a nossa alma, custe o que custar. Marcelo, me veio na mente, quando falasse agora sobre o inferno, né? Então, esses dias atrás eu acompanhei um senhor de idade que descompensou lá o problema dele lá, ele acabou passou mal, teve que ir para o hospital, né? Os filhos dele acompanharam, tudo mais, ficar acompanhando ele lá e tudo mais, né? A UPA lotada, né? E ele é um senhor assim muito muito metódico, assim, então ele gosta de tudo organizadinho, tudo bonitinho, assim. E daqui a pouco ele se viu numa UPA lotada, mas de início ele estava meio inconsciente porque estava muito mal.
Aí daqui a pouco eles conseguiram colocar umas plaquetas nele lá e deu um up, né? Quase que Sim. ressuscitaram, cara, assim, sentiu bem, né? E claro, dentro do quadro dele, mas sentiu bem. E aí, meu Sim. Deus, ninguém conseguia segurar o homem lá dentro. Porque ele dizia, não, eu estou bem, isso aqui eu não vou ficar aqui, eu não vou dormir nisso aqui, de jeito nenhum. Ele até passou uma noite lá, mas na outra ele disse, não, eu estou indo embora. Eu disse, mas pai, o senhor não pode, se o médico não deu alta, o senhor não pode simplesmente se levantar e ir embora. Não, mas eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, e começou a dar um desespero, disse, não, eu vou, e ninguém segurava o homem. Aí daqui a pouco, viram, onde é que ele estava? Ninguém sabe. Aí encontraram ele caminhando pela UPA, procurando a saída, porque assim, ó, eu vou sair, eu vou embora. Porque ele não queria ficar lá dentro, de jeito nenhum. Ele se sentia mal, não queria estar lá, de jeito algum. Né? E eu vou embora, e foi embora. E acabou, eles viram, o estado assim, de nervo dele era tão grande, eles viram assim, não, vai ser pior para ele ficar aqui do que ele ir embora. Eu não queria. Sim. Aí eu estava pensando, aí depois isso me veio na mente, eu estava pensando assim, né? Veja bem, né? Olha a agonia, o desespero, o desconforto e aquela decisão firme, assim, não, eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui. Agora pensa no inferno, Marcelo. Aquele estado que é assim, uma situação, uma desgraça infinitamente superior àquele desconforto que aquele senhor estava tendo lá naquela UPA lotada, e que ele que levantou e queria ir embora, e não tinha quem o demovesse dessa decisão, porque ele queria ir embora dali, nem que fosse pular de janela. Agora, imagina uma alma no inferno, naquele estado desgraçado, que é muito superior a qualquer coisa que nós possamos pensar em termos de dor, de sofrimento, de desgraça, de remorso, de revolta, de ódio, de tudo, de toda espécie de sofrimento e miséria. E aí eu estava pensando assim, o problema do inferno, ele não é não é nem pelo sofrimento que se passa ali. O grande desgraça do inferno, e nem pelo demônio estar ali, o grande desgraça do inferno é o seguinte, é que não vai acabar, é que é eterno. É. Esse é o grande, esta é o grande espanto e aquilo que escandaliza tantos, porque diz assim, não, tudo bem, mas é um sofrimento, é uma punição, tá, mas isso aí não é o pior. O pior é a eternidade. A eternidade é alguma coisa que escapa da nossa compreensão, porque nós, aqui nessa nossa vida, nossa experiência humana, tudo tem início, meio e fim. Né? Seja o que for, Sim. tudo tem início e fim. Né? Seja qualquer situação, é boa vai passar, ruim vai passar, mais ou menos vai passar, tudo vai passar. Mas aquele estado de separação de Deus, né? Ou seja, de separação de tudo aquilo para o que Deus, o homem foi criado, que é conhecer e amar a Deus. Essa perda de Deus e a eternidade disso é necessário que nós tenhamos presente, né? Marcelo, se tu um dia tu tiveres qualquer um de nós, qualquer pessoa assim, imagina só alguém que tenha, em que o médico em um exame tenha detectado um tumor, um câncer, tumor maligno. No seu nascedouro, no seu comecinho, no seu início. No entanto, é um câncer grave. Mas detectou no início, no comecinho. E aí o médico diz assim, olha, quer saber? Eu não vou assustar essa pessoa, porque não vou. Né? Imagina se eu disser para que ela está começando um processo canceroso, grave. Eu não vou dizer, não vou dizer. Eu não vou dizer. E aí o tempo se passa. E aí daqui a pouco a pessoa passa mal, sente mal, vai lá novamente, e aí então não tem remédio, ela descobre que está com uma metástase, que a situação é irreversível, que ela tem poucos dias de vida e que ela vai morrer miseravelmente por conta daquele câncer que tomou conta do seu corpo, e ela vai sofrer terrivelmente e vai morrer. Sim.
E aí, ela pergunta para o médico, mas doutor, o senhor fez os exames em mim, tudo, o senhor não viu lá antes, não viu isso antes? Eu sou seu paciente, o senhor me acompanha sempre, permanentemente, exames periódicos, o senhor é especialista, o senhor é um grande médico, o senhor tem ferramentas para isso, o senhor tem... O senhor não viu? O senhor não viu? Ele diz, não, eu vi. Eu vi. Eu vi lá no início, quando era apenas uma possibilidade de morte, eu vi. Mas eu não quis te assustar. Eu não quis que tu ficasse com medo, eu acho que tu ia ficar com medo, tu ia ficar... Eu não quis te contar. E agora, por isso, me desculpe, eu não quis te contar, porque tu ia ficar chateado, tu ia ficar com medo, tu ia ficar deprimido, tu ia enfrentar um dissabor e eu não quis te incomodar. E aí, então, muitas vezes, quando os pregadores, quando a nossa obrigação, assim, porque veja, muito mais grave do que um câncer, né? Essa realidade da nossa condenação eterna, que é uma realidade. Nossa Senhora, quando veio, nós estamos falando de 5 sábados, aqui 5 primeiros sábados, em Fátima, ela mostrou, né, o inferno com as almas condenadas para Jacinta, de 7 anos, né, para Francisco, de 9, e para Lúcia, de 11. Ela mostrou o inferno com uma pequenininha de 7 aninhos. Uma criança lá em 1917, há 100 e poucos anos atrás. Ela mostrou, né? E diz, este é o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para, né, salvar... Eu quero estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E em outro momento ela ainda diz, Nossa Senhora disse isso, nós sabemos, né? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Ela disse isso, Marcelo, é verdade ou mentira? Ela Verdade, diz, verdade. Isso aí. Nossa Senhora disse isso. Muitas almas vão para o inferno, não são poucas, não são algumas, são muitas, que vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Então, como nós falamos, de mais a mais, ainda que Nossa Senhora não tivesse aparecido, não tivesse falado nada disso, né? O Nosso Senhor, nos Santos Evangelhos e toda a tradição bíblica e toda a tradição da Igreja, enfim, toda a nossa doutrina católica, o magistério da Igreja, sempre nos ensinou essa realidade, essa verdade. Tanto da nossa salvação, conquistada por Cristo, com a sua morte, sua ressurreição, quanto a realidade do purgatório, que é essa nossa purificação, né, que nós não demos conta de realizar aqui nessa terra, e que nós vamos precisar realizar antes de mergulharmos nos braços de Deus, e quanto à realidade do inferno, da sua eternidade. Jesus contou, inclusive, parábolas inteiras falando sobre isso, a própria do rico Epulão e do pobre Lázaro, em Mateus, salvo engano, acho que é Mateus, ele fala sobre isso. Né? Então, precisamos realmente levar muito a sério essa realidade e ainda mais nos tempos em que nós vivemos, que se a gente se descuida, daqui a pouco nós estamos gastando o nosso tempo e nos envolvendo, nos distraindo, nosso precioso resto de vida que nós temos, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que irá. Ficamos desperdiçando o nosso resto de vida com coisas que não vão fazer nenhuma, que não vão nos ajudar, que não vão fazer nenhuma espécie de diferença para a nossa eternidade. Né? E aí tu falava... Rodrigo, sabe que eu até procurei aqui na Bíblia enquanto tu falava, e eu, corroborando isso que tu estás falando, Lucas capítulo 13, versículo 23, né? Ele nos diz exatamente isso e nos dá a dimensão do que nós temos que acontecer, que nós temos que alcançar com a nossa vida. Estava ele indo para o caminho de Jerusalém e alguém perguntou para ele:
Senhor, é verdade que é pequeno o número dos que se salvam? Ou será, é verdade que, né, são poucos os que se salvam? E Jesus parou e respondeu para ele: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, Rodrigo. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, isto para mim, ela é de grande importância, porque nós, o problema que eu vejo é que nós também estamos mergulhados nessa realidade, convivendo com pessoas e com realidades que não vivem isso. E isso, de alguma forma, nós temos que lutar para que esta vida espiritual, que esta vida eterna, ela não seja para nós também, não seja para nós tornado sem importância para nós. Porque nós convivemos com pessoas do nosso trabalho, nós convivemos com parentes, nós convivemos com amigos que não vivem isso. E nós corremos o risco de ali adiante a gente se perder nessa jogada. Ah, quer saber de uma coisa? Quem está de pé, cuidado para não cair, né? Eu já rezei tanto, eu já vivi tanto, já frequentei tantos os sacramentos, eu acho, aí a gente acaba, né? Quantas pessoas nós conhecemos, Rodrigo, e nós não estamos livres disso, quantas pessoas que estavam na caminhada com a gente e se perderam completamente na caminhada. Não é julgamento que eu estou falando, é constatação que nós temos que estar aqui, né? Nos empenhando a nossa vida, nos agradecendo a Deus, empenhando a nossa vida. Gente, por exemplo, nós temos que graça que nós devemos dar a Deus neste momento. Por isso, por esta live, por isso que nós estamos vivendo, que graça nós devemos dar a Deus por ter nos feito nascer depois de já realizada a grande obra da redenção humana. Eu me dou conta disso, né? E às vezes eu me pego pensando nisso, né? A plenitude dos tempos, né? Um tempo venturoso pela plenitude da graça que Jesus Cristo nos mereceu pela sua vinda. E nós estamos aqui pós-vinda de Jesus, infelizes de nós, Rodrigo, se nós que somos réus de tantos pecados como nós somos, né? Se nós tivéssemos vivido nesta terra antes da vinda de Jesus Cristo. Já pensou? Mas não, nós estamos aqui com toda a disposição. Quero dizer que hoje nós temos a graça de termos, nós temos a palavra de Deus, nós temos Cristo, nós temos a Igreja Católica, nós temos o magistério da Igreja Católica que nos apresenta o caminho. Nós temos esse tempo de graça que nós estamos vivendo. Nossa Senhora nos apresenta tantos caminhos a seguir. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus nos apresenta ao caminho da salvação eterna, meus irmãos, né? Então vejamos que graça de nós, posto nesse mundo, né? Imagina, nós estamos aqui neste mundo, com todas essas coisas que existem, né? Nós não podemos deixarmos de buscar a salvação. Se lutarmos para sermos os bem-aventurados de entrarmos no céu, e se nós conseguirmos isso, e se Deus quiser a gente consiga, o nosso coração ele vai estar
perfeitamente satisfeito na pátria celeste. Porque, como nos diz a palavra, Rodrigo, ali não haverá o que possa desagradar. Sim. E haverá tudo que se possa desejar, né? Por isso, é tempo de nós nos esforçarmos. Nós estamos vivendo um período curto. Se nós pegarmos toda a eternidade do tempo... Uma fagulha. É só uma fagulha. É uma fagulha. É um grãozinho de areia aqui, que é um pau. Nós vamos aqui viver 50, 60, 70, 80, 100 anos. Não, máximo 100 anos, né? Máximo 100 anos. Então, isso aqui na eternidade é aqui que nós temos que nos empenharmos totalmente para alcançar a salvação, Rodrigo. Porque a porta do céu, assim como a porta do inferno, e nós falávamos agora há pouco, mas a porta do céu está aberta para nós. Só nós queremos sermos os bem-aventurados, né? Como nos diz o Salmo 16, saciar-me-ei quando aparecer a tua glória. Então, nós vamos nos saciar quando estivermos na glória do Senhor. Marcelo, por isso que vale cada vez mais a pena nós, na nossa vida, Rodrigo, nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Esses dias era tu que me dizia também, Marcelo, a gente diz que ama Deus sobre todas as coisas, mas nós temos muitas paixões aqui. Nós temos muitas coisas, nós temos muitas situações que disputam com Deus. Mas a gente tem que colocar a Deus acima de todas as coisas, meu querido amigo. É verdade. Agora, na continuação daquilo que tu colocaste ali do versículo 23 do capítulo 13 de Lucas, né? Essa aqui, para mim, eu acho que é o versículo mais terrível, né? Terrível no sentido de forte, né? Que eu acho que tem no Santo Evangelho, porque Jesus fala, né? Porque muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. E aí a gente fica se perguntando assim, mas não conseguirão. Por quê? Por quê? Por quê? E aí nós nos lembramos da palavra de Jesus, né? Ele diz, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo, perderá. Mas aquele que perder a sua vida nesse mundo por causa de mim, do Santo Evangelho, encontrará a vida eterna. Tu te referias a irmãos que abandonaram a fé, né? Porque a nossa fé, veja o que diz Jesus, tome a sua cruz e me siga, né? Porque não há problema, não há solução fácil, é o jargão, né? A frase feita, né? Não há solução fácil para problema difícil. E o pecado original, o pecado as sequelas do pecado original que ficaram em nós, elas falam alto dentro de nós. E aqueles irmãos que tu te referisse, né? Que a gente muitas vezes vê, né? Que por muito tempo nos caminharam junto conosco, mas daqui a pouco desceram da cruz. Que a nossa vida católica, a nossa vida cristã nesse mundo é cruz. Toda a nossa vida católica é cruz e ressurreição. Cruz e ressurreição. Só que a cruz, ela é incômoda, ela dói, ela é desconfortável, ela nos machuca, ela nos oprime, esse movimento de nós, é necessário morrer para nós, morrer para si mesmo. E a gente não quer morrer, Marcelo, a gente quer viver, a gente não quer morrer. A gente quer fazer valer aquilo que a gente quer. A vida é minha, que nem dizia o nosso saudoso Dom Henrique Soares da Costa, né? A vida é minha, eu faço como eu quero. Eu sou a referência da verdade. Nós queremos colocar o nosso eu sempre acima de tudo. Isso é um movimento, uma força. São Paulo diz isso, né? Quer dizer,
eu não faço eu não faço o que eu desejaria fazer, mas eu faço o que detesto, né? Porque o pecado está em mim. Mas como nós venceremos justamente essa atração irresistível que nós temos por fazer valer aquilo que nós queremos, a nossa vontade, e a gente reza no Pai Nosso e mentimos para Deus, né? Seja feita a vossa vontade. Nós falamos isso, mas na verdade, quando diante de alguma situação concreta da nossa vida, a gente chega para alguém, ou se alguém pede alguma oração, alguma coisa, algum problema, alguma situação, e nós dizemos assim, vamos rezar para que seja feita a vontade de Deus. Isso nos dá um frio na espinha. Porque a gente não quer que seja feita a vontade de Deus, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Porque a gente acha que a nossa vontade ela é a melhor. A gente quer a nossa. Não, não. Deus, é aquela coisa, se Deus quiser, Ele há de querer aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero, isso sim é que vai me realizar. A gente tem essa desgraça, essa doença dentro de nós. Né? E veja aquilo que eu dizia, para que nós consigamos, de fato, nós tenhamos alguma possibilidade de ir configurando o nosso ser, a nossa vida a Jesus, a nossa configuração com Jesus. O Santo Afonso que escreve, tem uma obra que ele escreve sobre isso, né? Nossa configuração a Jesus Cristo. Somente através de uma vida, uma determinada vida de oração. Vida de oração. E aí nós precisamos da direção espiritual. E aí eu me lembro do meu fundador, nosso pai Ladislau. Ele sempre dizia isso para nós, essa necessidade de nós buscarmos pessoas que tenham, né, que tenham uma vida cristã à frente da nossa, que conheçam os caminhos da vida de configuração a Cristo, que possam nos orientar, nos instruir, nos conduzir, nos pegar pela mão e nos levar. Porque muitas vezes não basta a nossa vontade, é necessário termos orientação. Né? E se nós não buscarmos essa força, essa capacidade, essa graça, essa possibilidade, através da nossa oração, da nossa união da nossa alma a Jesus Cristo pela fé, não vai ser possível, não será possível. Né? Então aqui, muitos tentarão, mas não conseguirão. Por quê? Porque não conseguirão, porque não foram sábios, porque não souberam fazer a coisa, ou seja, entender que não basta a minha vontade, o meu desejo puro e simples, mas essa graça ela vem porque eu não tenho essa força em mim, essa graça não está em mim, ela está fora de mim, está em Deus. E essa graça e esse amor de Deus eu preciso acolher para trabalhar na minha vida. Né? São Paulo nos diz em Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é graça recebida. O Espírito Santo derrama a sua graça em nós, a sua força em nós, a sua vida em nós, o seu vigor, a sua força. Vem dele. Mas é necessário que nós abramos o nosso coração e que a gente se decida, se determine a abrir a nossa vida, a nossa alma para Deus. Por todos os instrumentos que nós sabemos, que todo mundo falasse, nós somos felizes porque nós temos à nossa disposição uma mesa farta de tudo. Né? E quanto mais as coisas pioram, mais nós temos hoje em dia, quem tem um smartphone na mão, com internet, ali tu consegue acessar tudo, tu consegue qualquer obra, qualquer ensinamento, qualquer palestra, nós temos milhares de coisas à nossa disposição, mas é necessário que nós saibamos buscar, encontrar, saber e ter essa vontade, ter essa sede de buscar o Senhor. É necessário. Rodrigo... Termina às 10, Marcelo? Termina às 10 a nossa live? Por isso que eu estou dizendo aqui que, né, a gente, já para as nossas considerações finais, eu quero dizer então que, aqui trazendo uma outra palavra que é Mateus capítulo 24, versículo 13,
que é o que diz que quem perseverar até o fim será salvo. É Então, salvo. quero dizer que, para todos nós, né, aquilo que nós que colocamos mãos à obra, que nós que começamos a viver bem, a viver na graça de Deus, primeiramente nós devemos louvar, agradecer, dar graça a Deus por isso. Agora, seguinte, devemos nos lembrar que aquele que começa a recompensa, aquele que quer a recompensa prometida, aquele que começa a recompensa prometida, ela é dada somente para aquele que perseverar até o fim. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar bem e terminar mal, né? Por isso, a recompensa ela é dada àquele que perseverar até o fim. Então, quantos começam bem? Talvez até melhor que nós, Rodrigo. Com certeza, até melhor do que nós. Mas depois acabam mal. E agora, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, talvez estejam no inferno. Então, para que a gente obtenha a perseverança, nós devemos, primeiramente, pedir a Deus, né? E nós devemos, num segundo momento, devemos empregar todos os meios apropriados para a nossa salvação, né? Está aqui, falamos, a igreja, os sacramentos. Gente, é isso que nós temos. Perseverar até o fim. Então, Marcelo, queria concluir essa minha participação hoje aqui, se tu me permitires. Agora sim, com palavras de sabedoria, finalmente, ainda que seja nos últimos 2 minutos, que eu queria tirar de um pedacinho que eu me permitiria ler aqui do livro da Imitação de Cristo. Pode ser, Marcelo? Pode. E aí eu digo isso aqui, e aí eu... Olha o que diz, capítulo 1º, pedaço do capítulo 1º e o comentário. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. A suma sabedoria é, pelo desprezo do mundo, caminhar para o reino dos céus. E assim vaidade é buscar riquezas perecedouras e pôr nelas a esperança. Vaidade é também desejar honras e desvanecer-se com elas. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo por onde depois has de ser gravemente castigado. Vaidade é desejar vida larga e cuidar pouco de que seja boa. Vaidade é também olhar somente a esta presente vida e não prever o que virá depois. Vaidade é amar o que tão depressa passa e não buscar com fervor a felicidade que sempre dura. Lembra-te a miúde daquele provérbio: não se farta a vista de ver, nem o ouvido de ouvir. Procura, pois, desapegar teu coração das coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis. Porque os que seguem o atrativo dos sentidos mancham a sua consciência e perdem a graça de Deus. E agora, não temos neste mundo senão um só interesse, o da nossa salvação. E ninguém pode salvar-se senão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A fé em sua palavra, a obediência a seus mandamentos, a imitação de suas virtudes, eis a vida do verdadeiro cristão, não há outra. Tudo mais é vaidade. Tenho dito, diz o sábio, que ao homem nada mais lhe fica de todos os trabalhos com que se consome debaixo do sol. Riquezas, prazeres, honras. Que é tudo isso quando se lança o corpo na sepultura e a alma vai para a sua eternidade? Pensa nisto seriamente desde hoje, porque amanhã talvez já seja tarde. Trabalhe enquanto é dia, antes que chegue a noite eterna. Entesoura riquezas que não se perecem, que não perecem, nem os ladrões roubam.
Estéreis desejos não te salvarão. Deus só quer obras. Imita, pois, a Jesus